O tema Reino de Deus, avançando mais um pouco na riqueza dos textos bíblicos em que este tema aparece e o que ele tem a ver conosco. Nesta manhã queremos compreender como o Reino de Deus nos abençoa, vivendo no mundo em que vivemos, com tantas pressões, com tantos riscos, e que tem gerado nesta geração um dos males chamados o mal deste século, que tem gerado pessoas enfermas, corações adoecidos, vidas que estão sendo destruídas pelo que a Bíblia chama e nós reconhecemos, e muitos de nós sabemos muito bem o que isso significa, o mal da ansiedade. Neste feriado agora eu fui bem cedo à padaria para comprar um pãozinho fresco. Ninguém é de ferro e não existe coisa mais celestial nos dias de hoje do que um pão quentinho, não é? E foi bem na terça-feira do próprio feriado. Os irmãos sabem, eu estive em Curitiba fazendo o casamento da Heloísa Silvado, filha do pastor Silvado da igreja do Bacaxiri, no sábado. E aí, aproveitando que estava lá, fiquei um pouco com a família no domingo, mas na segunda-feira nós já retornamos. E na terça-feira, então, aproveitando o feriado, propriamente dito, eu fui bem cedinho na padaria e a rua estava totalmente deserta, silêncio total, aquela coisa de que todos já estavam reclusos, os foliões todos já estavam sobejados de tantas farras, que a rua estava uma tranquilidade que dava vontade de ficar andando pelas ruas, de tão gostosa que estava aquela manhã. Uma paz perfeita. E aí fui à padaria e na minha frente havia um jovem que pelo jeito havia saído de um plantão, porque ele estava com o uniforme da empresa, e com um capacete na mão e visivelmente cansado. Era fila única para os três caixas da padaria, e um senhor inadvertidamente passou por nós e foi no caixa, que assim que esvaziou ele foi. Mas às 7 horas da manhã eu vi uma tensão tão grande que eu vi a hora que aquele capacete ia voar na cabeça do senhorzinho, porque o rapaz da minha frente não admitia de forma nenhuma o que estava acontecendo. E ele, por certo, vindo no ritmo já de uma noite de trabalho, eu tinha acordado naquele momento, estava ainda tentando acordar e entender o dia, e ele já a 1000 por hora, adrenalina no limite máximo. Eu falei assim, pronto, às 7 horas da manhã eu vou ter que testemunhar, apartar, se for o caso, uma briga entre um senhor de idade e um jovem visivelmente descontrolado. E isso só foi mais um dos sintomas que todos nós temos vivido do mal deste tempo, que é a ansiedade. Nós não admitimos perder, não admitimos fraquejar, não admitimos que o outro vá em frente, que siga, e muitas vezes sequer temos habilidade de resolver as questões que surgem diante de nós com o mínimo de tranquilidade, de paciência. Os médicos já têm dito que a maior causa dos males físicos que a nossa geração tem vivido não é a doença física propriamente dita, mas tudo parte de uma alma adoecida, de um coração quebrado e fragilizado. Só que quando nós lemos a Bíblia, vamos perceber que este mal não é algo privilegiado da nossa geração. O Novo Testamento, e mais especificamente nos Evangelhos, Jesus Cristo e depois os apóstolos também trataram este problema que não é novo, que não é de agora, a ansiedade. A ansiedade que, no sentido mais simples da sua definição, é a nossa preocupação com aquilo que ainda não é, ou então a necessidade que temos de estar no controle da situação, de tal maneira que a gente encontre meios de garantir sucesso, garantir efetividade, de garantir resultados, de circunstâncias e situações que fogem ao nosso controle. A ansiedade é aquela expectativa de que o futuro vai ser diferente, de que o futuro será, nos nossos padrões, melhor do que o hoje. E isso gera este sentimento, por que não dizer esta tormenta, de uma busca infindável, constante, de ter, de fazer, de querer,
e tornamo-nos então insaciáveis. A ansiedade tem como um efeito comum essa sensação de vaziez, de que precisamos daquilo que nós ainda não temos, ou daquilo que ainda não somos, mas ficamos sempre com a sensação de que, ainda que tenhamos alcançado algum degrau, precisamos mais, mais e mais. Jesus Cristo tratou disso como sendo um problema daquela geração. E eu fico tentando imaginar o que Jesus diria hoje, dentro do contexto em que vivemos hoje, em que você e eu sabemos muito bem o que significa viver a ansiedade deste tempo, que tem causado doenças, que tem causado estresse, e o estresse gera conflitos, e o conflito gera divisões, dissensões, e pode culminar numa situação extrema em guerras. Jesus Cristo tratou disto dentro de um contexto em que ele tratava a beleza do reino de Deus. E no texto que leremos então, já que estamos falando de reino de Deus desde o início do ano, e continuaremos falando por muito mais, porque só no Novo Testamento são mais de 30 aparições, dependendo da versão, em que a expressão reino de Deus ou reino dos céus aparece, e nós não traçamos nem 4 ou 5, então temos um longo caminho pela frente, em que o reino de Deus se apresenta como resposta às necessidades mais preeminentes do indivíduo. Desde o começo em que o reino de Deus foi anunciado por João Batista, confirmado por Jesus e proclamado pelos discípulos, como vimos na introdução do tema no início de janeiro, o reino de Deus se apresenta como resposta, como a novidade, o antagonismo da realidade em que o mundo sem Deus vive. O reino de Deus surge e se revela como a resposta do que nós realmente precisamos. Vimos no mês de janeiro que na genealogia de Jesus, o reino de Deus se revela como o amor gracioso de Deus, trazendo para esta linhagem real, trazendo como herdeiros do reino pessoas impróprias, pessoas inesperadas, pessoas surpreendentes, no pior dos significados. Na galeria da genealogia de Jesus encontramos 4 mulheres, as quais, nos nossos conceitos, nos nossos padrões sociais, e muitas vezes pelo nosso moralismo, não poderiam figurar na linhagem do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus. Uma prostituta, uma mentirosa, uma adúltera, uma proibida de participar da Assembleia de Deus, uma incestuosa. Na galeria dos herdeiros do rei, aparecem na sua ascendência 4 mulheres, que já mostram que o reino de Deus veio para quebrar todo o moralismo e todo o tradicionalismo de uma religião, uma religiosidade vazia de significado e de transformação. Naquilo que nós entenderemos ser um sangue azul, como nós chamamos a linhagem monárquica nos nossos dias, há ali homens e mulheres, e especialmente as mulheres chamam-nos a atenção, mas há homens tão comuns quanto eu e você, tão fracos quanto eu e você, mas que foram transformados pela fé, transformados pela expectativa, transformados porque tomaram uma atitude que os conduziram até onde eles figuraram, na genealogia do Rei dos Reis. Depois aprendemos na oração do Pai Nosso, que a oração que Jesus ensinou a fazer, venha a nós o teu reino, foi introduzida com algo totalmente novo para aquela geração. No Antigo Testamento, Deus é chamado de Pai apenas 11 vezes, num contexto em que Deus é referido, intitulado por mais de 40 intitulações, e que o tempo todo, nas invocações, nas referências, na revelação de Deus, Deus é tido e apresentado como o Senhor dos Senhores, o Deus protetor, o Deus todo-poderoso, o Deus que cura. E em toda titulação que Deus recebeu, apenas 11, e a maioria delas nos Salmos, Ele é lembrado e referido como o Pai de uma nação, Pai
e filhos, buscando um relacionamento familiar. E agora vem Jesus então e diz aos seus discípulos: agora vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. O reino de Deus inaugurou uma experiência, inaugurou a realidade de que nós, não só herdeiros, mas somos feitos filhos deste rei. E no reino de Deus, muito mais do que um castelo, do que um conglomerado monárquico, Ele nos transformou família. Ele nos fez irmãos uns dos outros. E Ele se apresenta como Pai celestial. E isso muda tudo. Muda tudo porque nós insistimos no nosso ritualismo, no nosso senso moral, na nossa convenção social, no nosso jeito de entender a obra de Deus. Insistimos em construir alguma coisa que pouco, para não dizer nada, tem a ver com os preceitos. E por isso Jesus, já naquele contexto, precisou usar de parábolas, precisou voltar ao tema várias vezes, precisou dizer muitas vezes: o reino de Deus é. O reino de Deus não é o que vocês estão esperando. O reino de Deus não é o que vocês estão construindo. O reino de Deus é diferente. E por isso é urgente, por isso este tema me instigou tanto no final, na transição de 2015 para 2016, porque eu também me vejo muitas vezes construindo algo que pouco ou nada tem a ver com o reino de Deus ou com o jeito de Deus funcionar e trabalhar. Por definição, e gostaria que ao final desta série você pudesse dizer isso com toda a convicção, de que o reino de Deus é o lugar, a pessoa ou a circunstância onde Deus governa soberanamente. E isso faz toda a diferença. E é o que temos visto, as diferenças que tem feito. Na linhagem deste rei, pessoas impróprias, pessoas indignas, fizeram parte da ascendência. Foram trazidos para este reino. O reino de Deus é lugar para pecadores serem transformados. Vimos também que o reino de Deus, muito mais do que uma monarquia, é uma família onde o dono de todas as coisas revela-se como Pai de todos os que creem em seu Filho. Torna-nos irmãos, torna-nos família. Em Jesus não somos apenas herdeiros, somos muito mais, somos filhos. E agora, ainda no Sermão do Monte, Jesus volta a usar a expressão reino de Deus num contexto que serve-nos hoje como uma resposta para o mal que nos consome, para o mal que nos assusta, para o mal que nos transtorna diante da oportunidade que temos de o reino de Deus nos transformar. O mal da ansiedade. No Sermão do Monte, Jesus vai tratar deste problema e deste mal, reunindo seus discípulos e dizendo a eles: não andem ansiosos por coisa alguma. Ou seja, já naquele tempo, desde que o mundo é mundo e onde há gente, as preocupações com as coisas desta vida sempre lutam e confrontam-se com as ocupações do que Deus é e do que Ele quer, e alteram nossas prioridades, desconfiguram nossos valores, e a ansiedade causa-nos enfermidades profundas. Vamos ler o texto em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, em que Jesus está falando, lidando com os seus seguidores, para que eles permitissem que o reino de Deus de fato fosse algo novo em sua vida e transformasse o coração deles. E diz assim o texto em Mateus 6, do verso 25 ao verso 33, trecho este do chamado Sermão do Monte. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vos vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração de sua vida?
E por que andais ansiosos pelo que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Queridos, refletir sobre esse texto foi para mim mesmo um grande desafio. Eu gosto de lembrar a vocês que uma vez uma pessoa me encontrou no mercado, e depois outra, novamente, mas aí já fez em tom de brincadeira, pelo que eu já disse que a primeira fez. Pastor também faz compras? Pastor também tem fome? Pastor também tem cansaço? Pastor também muitas vezes levanta de manhã e fala: o que eu vou fazer hoje? Pastor também tem os seus dias de desertos. Pastor também tem os seus medos e as suas fraquezas. Pastor também tem a sua vulnerabilidade. E pastor também sofre de ansiedade. Eu sei que para muitos é uma situação de escândalo, porque nem todos estão preparados para viver e confrontarem-se com esta realidade, porque alguns, de forma equivocada, acham-nos que somos super-homens ou super-crentes. De fato, sobre nós recai uma responsabilidade enorme que não recai sobre os ombros de vocês. Mas acredite, isso muitas vezes causa-nos muito mais transtorno do que vocês possam imaginar. No mês de outubro do ano passado, todos convivemos, pasmos, pastores, com um colega que no interior de São Paulo suicidou-se. Há um ano retrasado, um pastor no interior da Bahia foi encontrado enforcado na varanda da sua casa após um culto de domingo. Tudo bem, despediu-se da igreja, riu com os irmãos na igreja, mas ao final daquele domingo, seu esposo o encontrou enforcado no telhado da varanda de trás da sua casa. Nós, pastores, temos refletido muito sobre essas pressões e sobre essas angústias que nos consomem e nos sucumbem. E ao ler esse texto, apenas peço que os irmãos imaginem como eu também fui confrontado com a realidade de que também sofremos como vocês, de medos e fraquezas que nos fragilizam e nos vulnerabilizam. Porque muitas vezes tentando acertar, erramos. E sem que queiramos errar, reincidimos no nosso erro e na nossa culpa. E muitas vezes, porque temos a consciência da nossa responsabilidade, é que pesa sobre nós muito mais as preocupações, das decisões que temos que tomar, das pessoas com quem lidamos, das dores que compartilhamos, das aflições que dividimos. E Jesus Cristo vai dizer para todos nós: não andem ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque a ansiedade torna-nos escravos dos nossos medos, e todos nós os temos. Não se trata de uma questão de medo do escuro, ou medo de altura, que muitas vezes faz parte da imaturidade ou da infantilidade do indivíduo. Mas ao contrário, quanto mais crescemos, vamos sendo tomados por outros medos. Será que minha vida vai dar certo? Será que minha família vai durar para sempre? Será que eu tenho condições de sustentar o meu casamento até o fim? Será que eu vou dar conta da educação dos meus filhos? Será que meus filhos vão dar para a vida aquilo que eu acho que eles devam dar? Será que o dinheiro vai dar para o mês inteiro? Será que a minha saúde está em ordem? Será que eu vou dar conta deste conflito? Será que eu vou ser capaz de resolver esta situação no trabalho? Será que eu conseguirei lidar com as oposições? Parece-nos que os medos nunca desaparecerão. Há pessoas que têm medo simplesmente de envelhecerem.
medos de um acidente que poderão colocá-lo sob uma cadeira de rodas, medo de enfermidades da mente que tirarão de nós a nossa essência, a nossa razão, a debilidade da idade, a incapacidade física, a inabilidade de lidar com as circunstâncias, o medo de errar quando nós queremos acertar. Isso nos torna ansiosos, preocupados demais. E a ansiedade gera um ciclo que se retroalimenta e que se autoalimenta. E enquanto esse ciclo não for rompido de forma determinada e definitiva, nós nos tornamos escravos dos nossos medos. Paul Toniense, seu livro Culpa e Graça, um livro que eu estou terminando de ler e que deve ser lido por todo mundo, essa sensação que eu tenho, ele trata de como nós somos o resultado das construções que fizeram em nós e que foram colocando em nossos ombros culpa, porque nós falhamos, porque nós erramos, porque somos incapazes, porque disseram que não íamos dar certo, porque somos fracos, porque somos tímidos. E então vem o reino de Deus e nos dá uma resposta, nos dá uma proposta, porque em nossa maioria vivemos acuados, vivemos amedrontados. Lembro-me do testemunho que foi citado pelo pastor Larry Crabb, num seminário que participei com ele, sobre cura interior, e ele disse que um colega fez uma brincadeira, acho que eu já citei isso em outras ocasiões, um colega britânico fez uma brincadeira com seus amigos e escreveu em um papel, como ameaça que a gente vê em filmes, né? Ele pegou o recorte de jornal e escreveu uma mensagem codificada dizendo assim, com letras de jornal: tudo foi descoberto, fuja imediatamente. E mandou para 5 colegas dele. No dia seguinte, 4 haviam desaparecido. Porque os nossos medos nos assombram. Nós somos confrontados com os nossos medos. E o reino de Deus é uma resposta para nós vivermos livres das ameaças. A graça de Deus precisa reinar em nós, para que os medos que temos, todos temos, não nos escravizem. Porque quando somos escravos dos nossos medos, consequentemente tornamos-nos vulneráveis em nossas fraquezas. E como tem gente má, que se aproveita da nossa vulnerabilidade para usurpar-nos, para tirar-nos a paz, e muitas vezes para impor um domínio psicológico e emocional. Quantos pais fazem isso com a vulnerabilidade de seus filhos? Como é comum vermos em filas, em mercados, em portas de escola, pais e mães que impõem a seus filhos o medo da dominação, porque sabem que são frágeis, que são fracos, que são psicologicamente incapazes de contra-argumentar, e então dominam e aproveitam-se desta vulnerabilidade para imporem-se. Quantas vezes em nossos relacionamentos sociais temos como armas em nossas mãos informações que nos colocam diante dos outros fracos, dos menores, vulneráveis, e dão-nos então a chave para a dominação, pelo mero prazer de dizer: estamos no comando, quem manda aqui somos nós. Quantas vezes pais, quando educam seus filhos, apenas usam o argumento: porque quem manda aqui sou eu. E isto é aproveitar-se da vulnerabilidade dos mais fracos. E a ansiedade gera isso num ciclo vicioso, constante. Quanto mais ansiosos, tornamos-nos escravos dos nossos medos, das nossas fraquezas, tornam-nos vulneráveis. E o que isso acontece finalmente? A tristeza constante. A nossa alegria se vai, ela é roubada. Quando abrimos nossos olhos pela manhã, não temos esperança. Muitos vivem na iminência de um quadro depressivo, porque a razão disso tudo é uma chave de ignição que não vai, porque estamos atrelados aos nossos medos, às nossas fraquezas, prisioneiros dos nossos fracassos.
E a alegria do dia de hoje é roubada quando nós não conseguimos nem enxergar que o dia nasceu ensolarado, mas para nós ele parece-nos um dia tormentoso. E então vem Jesus dizer: busquem o reino de Deus. Porque no ensinamento de Jesus, a única saída para vencer a ansiedade está no versículo 33, porque ele vem desenvolvendo: não andem ansiosos. E aí você fala assim: tá bom, é fácil o senhor dizer, né? Mas não é o senhor que tem contas para pagar, não é o senhor que tem enfermidades para cuidar, não é o senhor que tem a esposa que eu tenho em casa, não é o senhor que tem o marido que eu tenho em casa, não é o senhor que tem os filhos que eu tenho, não é o senhor que está com o diagnóstico do câncer que eu tenho. É fácil dizer para não andar ansioso, né, Senhor? Como muitas vezes nós nos cobramos uns aos outros. É tão fácil dizer: faça isso, faça aquilo, quando não é você que está no meu lugar. Mas Jesus trata, e Jesus alcança o coração daqueles homens, daquela geração, sucumbida à ansiedade, sucumbidas pela pressão do ter, do ser não sendo, do ter não podendo. E Jesus fala: não andeis ansiosos. E Jesus então começa a cuidar. Sabe por quê? Porque o Pai cuida, porque o Pai provê, porque o Pai está presente. E aí finalmente ele vem com a solução final no versículo 33, quando diz: busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Então, quando o reino de Deus aparece aqui, ele aparece como a resposta de Deus para a minha ansiedade, para a sua ansiedade. O buscar o reino de Deus aqui não é, em hipótese alguma, transformar o que Deus tem para nos dar em um ato de merecimento. Nós não merecemos nada. Porque pode nos dar a impressão de que buscar o reino de Deus torna-nos merecedores. Então, eu vou buscar e Deus vai ter que me dar. Não. O conceito de buscar o reino de Deus é, antes de achar que você merece alguma coisa, é entregar-se por completo. Buscar o reino de Deus aqui não é achar que há algum esforço seu que possa fazer você merecer por si mesmo, ou pelo que você possa vir a fazer, tornando Deus um devedor daquilo que você acha que precisa ter. Na verdade, buscar é no sentido de entregar-se, de mergulhar-se no reino de Deus, confiando, esperando, descansando naquele que tudo provê, porque na verdade Ele já nos tem dado. O conceito da confiança é a percepção de que sim, Deus já nos tem dado, mas a nossa ansiedade, a minha ansiedade, faz com que eu falseie e muitas vezes falsifique a minha fé, a minha entrega. E eu deixo de descansar de que buscar o reino de Deus é encontrar nele tudo o que eu preciso para vencer as preocupações da vida. E pode ser que as minhas preocupações não tenham nada a ver com as suas, e vice-versa. Talvez as suas não tenham nada a ver com a minha. E nós temos um hábito muito destrutivo. A gente fala assim: ah, mas isso não é nada. Já conhece a síndrome do pior eu? Acho que eu já contei para vocês. Pior eu. Você vai contar para a pessoa assim: olha, eu estou com uma dor no joelho. Ah, pior eu que estou nos dois. Tem gente que tem o prazer em dizer pior eu. E isso é destrutivo para os nossos relacionamentos, porque nós não estamos abertos para respeitar a dor do outro, a fraqueza do outro, o medo do outro. E sabe o que acontece? Então nós nos aproveitamos para que a vulnerabilidade dele se torne a nossa chave de poder e dominação. E nós então temos prazer em descobrir o que o outro tem de errado, o que o outro faz de errado, o que o outro deixa de fazer, para dizer assim: ah, você está na minha mão agora. Mas o conceito de buscar o reino de Deus é entregar-se. E como é bom a gente conviver com pessoas que já descobriram que o reino de Deus é amor, que o reino de Deus é graça, que o reino de Deus é misericórdia. Buscar não se trata de fazer por merecer, mas é entregar-se. E buscar o reino de Deus é apenas o que nos compete, ter uma atitude de entrega, que nos compete
reconhecer que Deus já nos tem oferecido e provido tudo o que precisamos. Buscar o reino de Deus é a atitude que concorda com o que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 11:36. Porque tudo é dele, tudo vem dele e tudo é para ele. Porque muitos acabam confundindo, e esse vai ser o nosso grande paradigma, o reino de Deus com ativismo. Quanto mais eu fizer, mais Deus vai me dever. E muitos criam uma religiosidade em torno deste toma lá da cá. Muitos fazem da sua oração, como eu tenho dito, eu volto a insistir, e insistirei quantas vezes forem preciso, porque isso não tem nada a ver com a Bíblia. Quantos acham que lidar com Deus é como um tráfico de propina? Senhor, eu vou dar aqui para receber mais ali. E a gente faz a lista de cobranças. Deus, o Senhor está me devendo. Eu estou há 40 anos orando por isso, isso nunca aconteceu. E nós então, por tanto cobrarmos, não conseguimos nem viver a alegria do que Deus já nos tem dado, em contrapartida ao que nós tanto queremos. E aí o que acontece? Achando que vamos morrer daqui a 5 anos, não conseguimos nem nos alegrar no dia de hoje com o que Deus já nos tem dado. Preocupados com a doença que poderemos ter, deixamos de viver o agora. Preocupados com o que nós ainda não temos com que gastar, deixamos de usufruir das riquezas e das bênçãos que Deus nos tem dado hoje. É o que Ele está dizendo: basta cada dia o seu mal, o seu próprio problema. E Jesus está dizendo assim: a vida é muito mais importante do que tudo que os olhos veem, ou do tudo que suas mãos possam querer. Buscar o reino de Deus, portanto, é finalmente a resposta de Deus para a nossa ansiedade, porque só no reino de Deus encontramos 3 coisas que nos ajudam a vencer. A primeira delas é a confiança. A fé vale a pena. Esse é um desafio. Porque no versículo 30, Jesus vai dizer para os seus seguidores: se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. A gente se impressiona quando Jesus diz: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a esse monte: lança-te no mar, e ele se lançará. E a gente então fica achando que de fato existe uma dimensão métrica ou de balança do quanto a fé possa ter ou pesar. Mas é precioso demais perceber que no reino de Deus os valores são outros. E de uma vez por todas entenda isso, que os valores do reino de Deus são outros, quando Jesus diz que a pouca fé, a pequena fé, é o suficiente para Deus mostrar a sua generosidade conosco. E a comparação que Jesus Cristo faz é: se as plantas que surgem e morrem com tanta rapidez recebem de Deus o cuidado do que precisam, quanto mais com vocês. E ele adjetiva: homens de pouca fé. Ou seja, Jesus não se impressiona com o seu movimento. O reino de Deus não se faz pelo impressionismo das nossas suntuosidades, da volúpia das nossas intenções. O que o Novo Testamento e Jesus está dizendo aqui, as palavras do Senhor são: por menor que seja a sua fé, a graça de Deus contempla, a misericórdia de Deus supre, e a confiança vale a pena. No reino de Deus, só no reino de Deus encontramos uma fé que vale a pena, porque Deus nos supre. Só no reino de Deus também encontramos um Pai que é perfeitamente generoso. Versículo 32 diz assim: pois os gentios é que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Jesus os confronta. Jesus fala assim: olha, vocês estão vivendo de um jeito que mais se assemelha ao jeito dos gentios viverem. Claro que a figura dos gentios aqui, ela é metafórica, ela é simbólica para representar aqueles que não tinham uma confissão, um compromisso com a verdade do reino de Deus. E Jesus então vai tratar disso de forma direta e dizer assim: olha, o jeito que vocês estão vivendo mais se assemelha ao jeito como quem não conhece a Deus.
E quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes a minha organização, a minha fala, os meus pensamentos, os meus medos e as minhas fraquezas, muito mais parece que eu não tenho nada do que Deus é na minha vida? E como eu sou confrontado com isso? E você? Quantas vezes o nosso jeito de viver muito mais se parece com o jeito dos gentios ou daqueles que não conhecem a Deus? E aí Jesus vem então com a comparação, quando ele diz: porque vosso Pai Celestial conhece, sabe o que você precisa. O reino de Deus é a resposta para a nossa ansiedade, porque é no reino de Deus que temos um Pai que sabe de tudo. E aí muitas vezes a gente se vê escravo dos nossos medos e se esquece que Deus os conhece melhor do que nós. Muitas vezes nós nos vimos vulneráveis às nossas fraquezas e esquecemos de que há um Pai neste reino e que quer cuidar e tratar de nós. E Deus usa de pessoas, Deus usa situações, Deus usa os desertos, Deus usa a boca de alguém, Deus usa o abraço de alguém, Deus usa a generosidade de alguém para dizer assim: antes que você peça, eu sei o que você precisa. Quantas vezes, antes que a luz vermelha se acenda, Deus já deu sinais indicativos de que Ele está cuidando, de que Ele está presente, porque o reino de Deus é um reino de um Pai que cuida. E se você porventura não tem na sua história a referência de um homem, de um pai, saiba que em Deus encontramos este cuidado. Ele ama você. E se você olhar à sua volta, você já perceberá que Deus já tem dado muito mais. Não só por coisas, mas quantas vezes Deus dá por meio de pessoas. Irmãos, gente, que como você também tem medos, tem fraquezas, mas que diz: eu quero ser bênção na sua vida. Uma família. O reino de Deus é a resposta para a nossa ansiedade, porque no reino de Deus encontramos o próprio Pai e nos tornamos família. E por último, no reino de Deus nós encontramos a confiança que vale a pena, encontramos o próprio Pai que cuida de nós, e finalmente, o versículo 33, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Talvez a sua versão esteja a expressão as demais coisas, mas a tradução mais adequada ao original grego é esta que li e que talvez a maioria de vocês tenham: estas coisas vos serão acrescentadas, porque é uma referência direta, não é uma lista infindável, não é uma lista de desejos. Não se trata de você fazer uma lista de ano novo e dizer assim: olha, agora vai ser porque eu vou buscar o reino de Deus e essas coisas vão acontecer. Nós estamos corrompendo no reino de Deus. Nós estamos sendo agentes de corrupção, nós fazemos o nosso próprio propinoduto. Quando você faz a lista e diz para Deus: Senhor, olha, está aqui a minha lista e a tua palavra diz que o Senhor vai me dar as demais coisas. Então essas demais... Não, o que Jesus está tratando é dessas preocupações básicas, é a ansiedade específica que nós temos para saber se a nossa vida vai dar certo. E o que Jesus está dizendo assim: sim, na essência, no que você precisa ser, no que você precisa ter, a sua vida vai dar certo. Por quê? Porque o reino de Deus é um reino de suficiência. Mas eu e você fazemos listas que vão além. Fazemos listas que transpõem os limites do razoável. Fazemos listas que na verdade são fruto da nossa ansiedade, são fruto da nossa ambição, são fruto da nossa própria e única vontade, são frutos da nossa iniquidade em querer parecer e ter, para nos assemelharmos ao mundo, à sociedade em que vivemos. E então o que Jesus diz é que se o reino de Deus, se a entrega for primeira, se Deus estiver nisso, então ele diz: estas coisas, quais? O que comer e o que vestir nunca faltarão. A fidelidade do Senhor, o desafio da fé, é crer que a fidelidade do Senhor no reino de Deus
é nos dar o suficiente para reconhecermos a bondade e a generosidade do Senhor todos os dias. Medos todos nós temos. Fraquezas, nenhum de nós é forte o suficiente para dizer que está tudo em ordem. Somos vulneráveis e o diabo sabe onde ele vai nos atacar. O diabo não vai gastar tempo nas suas fortalezas, não. Ele vai direto nas brechas e nas rachaduras. Ele não tem tempo a perder. E ele não vai gastar tempo mexendo onde ele sabe que não tem efeito. Mas ele sabe onde está a maldade do meu coração. Ele sabe onde está a maldade do seu coração. E é onde então estamos mais vulneráveis aos ataques do inimigo para nos destruir, para roubar de nós a alegria de viver o que Deus nos tem para viver hoje e sermos responsáveis com as escolhas que fazemos hoje, na certeza de que o reino de Deus é o lugar onde a confiança é correspondida, porque o Pai está presente. E quando Ele está presente, nada falta. Que Deus nos ajude a viver esta verdade, de crer no Deus que faz todas as coisas para o estabelecimento perfeito do seu governo em nós, onde se cumpre que nada nos faltará. Você pode fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e junto comigo orar agradecendo a Deus, porque no reino de Deus encontramos a resposta para vencer a nossa ansiedade e vivermos como Ele quer que vivamos. Jesus alertou: assim vivem os gentios. Vocês precisam viver diferentes. Vocês devem ser diferentes. Eu quero ser diferente. E desafio você a ser diferente também, se porventura você ainda não tem sido. Porque o reino de Deus é a resposta para a sua ansiedade. Porque só no reino de Deus encontramos fé que vale a pena. A fé, por menor que seja, correspondida pela graça de Deus. É só no reino de Deus que temos o Pai presente. Um Deus que nos ama como Pai, perfeito, amoroso, provedor. E é no reino de Deus que temos suficiência, a ponto de declararmos com toda alegria: nada nos faltará. Nosso Deus e nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, a vivermos no Teu reino, colocando-o em primeiro lugar, entregando-nos completamente a Ti, mergulhando-nos no Teu governo, vivendo conforme a Tua vontade, agradando-Te em todas as coisas, testemunhando para a nossa geração a diferença que Tu fazes, dando-nos alegria, dando-nos saúde emocional, dando-nos esperança, dando-nos confiança. Obrigado, porque o Teu reino é a resposta para a ansiedade que nos aflige, para a ansiedade que nos adoece e que muitas vezes nos leva à morte espiritual. Em nome de Jesus, que continuemos encontrando no Teu reino, todas as vezes que o buscarmos em primeiro lugar, uma fé que seja correspondida, a Tua presença paterna, amorosa, generosa, suficiente, de tal maneira que nada nos falte. E o Senhor nos dará todas estas coisas do que precisarmos. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, vamos louvar esse